Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados de hoje são o performer e clown Rui Paixão e os fundadores, penso eu, da Dona Edith Filmes, Mariana Machado e André Costa. Muito obrigado aos três por estarem aqui um bocadinho a conversar comigo. Obrigado. Nós. Então, a pergunta que se impõe é perguntar como é que surge este projeto que chamaram Fato Macaco. Olha, tudo começa com um convite especial do Renzo Barsotti e do projeto Rota Clandestina, que assim numa ação de liberdade total deixaram-me conhecer o bairro do Grito do Povo e dos Pescadores, em Setúbal, durante uma semana, com o objetivo de criar um espetáculo de teatro. O que aconteceu foi que ao fim dessa semana de investigação no bairro, eu percebi que não iria ter motivação para fazer um espetáculo de teatro, mas que me apetecia muito fazer um documentário ficcional com a Dona Edith. Convidei-os, eles aceitaram e embarcamos nesta aventura juntos. Passado 2 ou 3 meses, estávamos a gravar durante 10 dias no bairro do Grito do Povo e foi assim que nasceu este projeto. Muito bem. Podem-nos falar um pouco das personagens que habitam o filme, sem revelar demasiado, como é óbvio. Sim, esta personagem é inspirada, é um bocadinho autoral, ou seja, é uma personagem que é um artista de rua e que vive a sua vida toda a passar chapéu e, portanto, vive da esmola ou da gratificação voluntária do público. Faz passadeiras, faz ações em praças municipais e vive no Grito do Povo. A grande característica desta personagem é que, em tempos, poderá ter sido uma mascote de um clube de futebol ou de algo desse género e, portanto, a única coisa que resta do figurino dele é uma cabeça de mascote gigante que ele não consegue tirar, ele usa a tempo inteiro e não fala. Também no figurino podemos ver alguns restícios de fato de macaco, que evoca este lado do trabalhador e pronto, é acolhido pelo bairro do Grito do Povo e sem voz escolhe dar voz aos trabalhadores, às pessoas que vivem no bairro através do seu corpo. Muito bem. Diz Mariana, sim. Queria só acrescentar aqui um detalhe em relação a este personagem, porque quando o Rui nos convidou para esta aventura, o Rui tinha feito uma pré-residência em Setúbal e tinha tido acesso a uma fotografia de um homem sem rosto, um homem que tinha sido baleado durante uma greve em Setúbal por causa das greves na indústria conserveira. E era uma foto que estava escondida mais atrás de um corredor que está escondido no Museu do Trabalho, e ele chegou-nos com esse insight e com essa foto que é bastante gráfica, porque não se consegue ver o rosto do homem, e através dessa premissa também quisemos encontrar um personagem sem rosto, daí também a máscara, que agregasse um bocadinho a memória coletiva de todos esses trabalhadores e de todas essas pessoas com quem nos fomos cruzando, e o próprio personagem se foi cruzando. Daí também o facto de escolha de ter uma máscara e de não lhe dar uma identidade nem um nome muito certos. Já agora, já que estou a falar convosco, queria que falassem um bocadinho do papel da Dona Edith neste projeto, como é que entraram, como é que correu o processo de gravações. Então, o Rui chegou-nos com esta proposta. Nós já tínhamos trabalhado juntos 2 vezes antes de... este é o nosso 3º filme em conjunto. E como disse há pouco, o Rui já tinha feito uma residência artística e veio com algumas ideias e alguns insights que tirou daí, e depois começou a ser um processo de cocriação entre nós os três. Reunimos algumas vezes para encontrar um personagem e uma história e como é que nos integraríamos neste bairro. E chegámos a este personagem que o Rui depois interpretou e deu-lhe corpo, e nós estivemos mais na parte de produção e da realização, mas foi assim um trabalho a 3, como todos os trabalhos que temos feito a 3, tem sido uma cocriação, nós mais na parte da imagem e da produção, e o Rui muito bem. E como é que é a vossa relação com o espaço público? Tanto o Rui como performer, como vocês, como que têm que trabalhar nesse espaço na rua, neste caso?
A minha relação com o espaço público já vem desde criança, não é? Eu nasci a viver a rua, eu aprendi o teatro a começar a fazer espetáculos de rua. E mesmo quando fiz a minha formação em teatro, depois quando terminei, o meu foco foi sempre trabalhar a rua. O que eu senti muito recentemente foi começar a questionar qual é o papel das ações artísticas na rua e porque é que hoje em dia, por exemplo, no nosso país começam a surgir cada vez mais festivais de artes de rua, festivais de teatro de rua, mas são quase sempre situados ali no verão, próximos da praia, e de repente parece que os festivais estão a defraudar os objetivos claros que é ações no espaço público, o trabalho de um artista na rua. Este projeto parece que rejuvenesceu um bocadinho a minha ideia do que é trabalhar o espaço público, o que é esta ideia de artista do bairro, que o Cruz às vezes fala bastante, não é? Um artista que se enquadra num bairro e que trabalha para aquelas pessoas, com aquelas pessoas, sem o intuito de superá-las ou de deixar um objeto artístico e correr e fugir e já nada se passou, foi só para a gente animar a malta. E então parece que este tipo de projetos são mesmo essenciais e isto sim soa mais a espaço público, a trabalhar em comunidade, a ouvir e a coabitar e a usar a arte para comunicar, para estar para desenvolver algo maior. Não sei se da perspectiva da Dona Edith querem acrescentar alguma coisa neste trabalho que fizeram nas ruas de Setúbal. Sim, talvez acho que até no campo da realização e da escolha de formatos para filmar. Pronto, a nossa relação com o espaço público é um bocado, olhamos um bocado diferente da forma como o Rui olha, logicamente cada um depois com as suas especificidades, mas a nós nos muito, pronto, tínhamos a nossa personagem criada, tudo, fizemos uma pesquisa muito intensiva para chegar à personagem que temos, e a segunda fase seria procurar as personagens do bairro, para trazer o bairro para dentro do filme. E o nosso foco era claramente pessoas. E nós, pronto, nestes 10 dias que lá estivemos, nós, nos primeiros 3, 4 dias, investimos esse tempo em montar lá uma barraca. E ao mesmo tempo as pessoas lá podiam assistir a essa montagem e também interagir connosco. Mas também ao mesmo tempo andámos muito por lá, interagir com as pessoas, mostrar a nossa presença e ao mesmo tempo tentar perceber já quem é que são as nossas personagens aqui. E a nossa relação passa muito disso, de integração das pessoas no filme, sem que pareça muito forçado. Pronto, o filme depois também acaba por resultar um documentário mais ficcional, mas do ponto de vista do documentário está muito cru, porque pronto, foi exatamente o que mostramos, foi exatamente aquilo que aconteceu. Tem muita manipulação nesse sentido. Sim, acho que o filme tem aqui quase dois extremos, que é o extremo realismo de estarmos no bairro a documentar o que está a acontecer de forma sem cortes, sem interrupções. Mas depois temos uma parte mais surreal, que é a questão do cenário e da barraca que construímos no bairro, apelando um bocado à memória das barracas do Castelo Velho e dos espaços que haviam naquele local. E há aqui este contraste de o personagem com aquela cabeça a habitar num espaço meio surreal, parece um sonho, porque tudo o que se passa ali, enquanto o personagem lá está, é um bocado dreamy, é de noite, não se percebe bem se aquilo aconteceu ou não, e em contraste com o dia-a-dia dele, que está mais perto e próximo das pessoas. E pronto, é um mix aqui de dois extremos. Sim, e nós acabámos a olhar para o bairro, sendo aquilo uma autêntica varanda para Setúbal, que o bairro está todo virado para Setúbal. Nós quisemos olhar para o bairro um bocadinho como um playground para esta personagem, onde ela soltá-lo lá e ir atrás dela e perceber que tipo de interações é que acontecem. E depois entramos num campo que o Rui gosta muito e nós também, que é o campo do improviso. Acho que isto é fundamental neste filme.
era importante referir que a grande premissa do filme, depois de todo este trabalho de descobrir o que é a personagem, sobre o que é que queremos falar, recolher testemunhos, ideias, complexificar cada vez mais a dramaturgia e descobrir os decors, depois aqueles dias de gravação, o desafio foi mesmo não irmos com um guião. Portanto, esta equipa que tu vês aqui, mais uma pessoa do som, éramos 4, câmara em punho, eu com uma cabeça de mascote a invadir o bairro, sem eles saberem que aquilo ia acontecer. Portanto, aquilo que o André estava a dizer, que é os 3 primeiros dias, nós estávamos cheios de medo, porque nem eu tinha propriamente coragem para agora uma cabeça de mascote e ir para a churrascada com a malta do bairro, que não nos conhecia de lado nenhum. Então houve aquele processo muito bonito de chegarmos, vamos descobrir qual é o café da zona, vamos beber umas cervejas, no primeiro dia não falamos com ninguém, no segundo dia há algum curioso que vem falar connosco, quem é que são vocês, o que é que andam aqui a fazer, são da polícia? Não. No terceiro dia já estavam connosco, no quarto dia já estão a pedir para participar no filme porque têm alguma coisa importante a dizer, e no quinto dia estamos todos juntos a fazer piadas e pronto, e a criar uma relação. Muito bem. A recepção por parte das pessoas do bairro foi inacreditável. Sim. À nossa presença e ao nosso propósito ali. Sim, e também era uma coisa bastante importante, porque quando fizemos aquela a primeira residência de todas, uma das coisas que nos falavam muito no bairro, as pessoas mais interessadas, que tentavam interagir culturalmente com o bairro, é que não havia adesão nenhuma naquele bairro para a cultura, e que outros artistas que tentaram fazer coisas naquele bairro saíram sempre pela porta negativa, porque os habitantes daquele bairro sentiam sempre: vocês vêm aqui, usam e abusam das nossas histórias, até dramatizam mais isto do que aquilo que é na realidade, e depois vão-se embora. E o que eu acho muito bonito deste filme, e já fizemos a antestreia e demos o filme às pessoas do bairro, que está uma coisa cool, está uma coisa que a gente olha e percebe: o bairro é, na verdade, um sítio de hospitalidade, um sítio onde de facto não falta nada ali, e as pessoas, pronto, desmistificamos um bocadinho e fizemos uma coisa bonita. Muito bem. Olha, num texto que eu li sobre o filme, refere-se que vocês encontraram 2 sentimentos comuns: a força e o cansaço. Falem-nos um pouco desses aspectos que encontraram. Isto, como tínhamos dito, partiu de uma pesquisa da indústria conserveira, sobretudo, foi o nosso grande ponto de partida, porque em Setúbal foi uma das indústrias mais presentes, e houve uma série de eventos drásticos que têm a ver com as greves, e fomos um bocadinho em busca disso, e em todos os discursos que falam das conserveiras e não só, das indústrias, está sempre presente o ponto da destruição, ou seja, da destruição da Serra da Arrábida, da destruição dos próprios direitos dos trabalhadores. Houve uma senhora, a Dona Mariana, que nos falou das condições em que as mulheres trabalhavam, e que mesmo assim não era uma questão de escolha, não podiam desistir sequer de trabalhar ali, mas encontraram a força através das greves e da união, tal como também no próprio bairro. O Sr. Paulo nos diz que não havia nada para comer, mas estávamos todos juntos e dividíamos pão e tudo mais, ou seja, há um cansaço, sim, mas também se nota uma grande vontade de união e de mudança, e ao longo de todas as gerações, desde os anos 60, mais representado por essa senhora, a Dona Mariana, até aos dias de hoje. O Sr. Paulo é um homem que trabalha numa empresa de limpezas, ao mesmo tempo trabalha no café, ao mesmo tempo ajuda em casa com o que pode, e é um acumular de funções para sobreviver, basicamente. Rui, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu acho que a Mariana já disse tudo nesse ponto, mas tem a ver com... Acho que vai para além do cansaço, ou pelo menos é isto que se sente. É o cansaço no limiar da desistência. Parece que é aquela frase de: nós não estamos em guerra, estamos no fim do mundo. É sempre esta a sensação que temos, porque são discursos
que nós já ouvíamos desde os nossos avós, passam para os nossos pais e vão-se adulterando. Parece que ao eliminar camadas, que é agora temos respeito no trabalho, estamos a lutar por situações melhores, condições melhores no trabalho, mas de repente começa a vir a malta da Uber a trabalhar horas descomunais em troco de zeros. Temos os artistas na precariedade total, sempre a ganir, surgem soluções que não são verdadeiramente soluções e continuamos a ganir. Então estamos sempre neste limiar entre o que é o cansaço e a desistência, mas estamos lá, cansados, vamos desistir amanhã, mas continuamos cansados, e então é um loop que nunca termina. E este filme retrata muito bem esse loop com um grande sorriso na cara, porque em todos os momentos há sempre esta ideia de pessoas que sorriem, a lembrar-se, mas que estão piores e que estão a falar para o boneco, verdadeiramente, porque eu não posso ajudá-los, eles sabem que eu não os vou ajudar, principalmente pela circunstância, sou só um ator a fingir que estou a fazer um filme com uma cabeça de mascote gigante e as pessoas estão em modo desabafo, o que aumenta mais essa ideia de nós falamos, eles não nos ouvem, nós falamos, ninguém quer saber e sabes que mais? Nunca ninguém vai querer saber. É assim. Sim, há um exemplo muito que aconteceu no filme que acho que é muito ilustrativo disso. Nós tínhamos o decor próximo do prédio onde um senhor todos os dias ia à janela e almoçava connosco e assistia ao processo quase todo no decor. E ele tinha o hábito de mandar as garrafas de vidro que tinha em casa para a rua, e às tantas nós perguntámos, mas porquê é que faz isto? E ele, vou sempre fazer porque nunca há de vir aqui ninguém limpar. Então parece que é uma vontade que ele tem de ser ouvido e de se fazer notar ou mandar o lixo para a rua, mas sabe ao mesmo tempo que nunca ninguém lá irá. E acho que isso é muito ilustrativo. Essa história é muito bonita porque nós queríamos verdadeiramente uma relação com esse senhor, porque estávamos a gravar todos os dias ao lado dele e ficamos a gostar mesmo da presença dele. E quando comentávamos com outros moradores que estávamos ali, falar não sei com quem, de repente começávamos a dizer, esse gajo é um porco, está sempre a botar lixo para o chão, é uma porcaria, dá mau ar aqui ao bairro. E depois quando escavamos um bocadinho e percebemos essa história que a Mariana acabou de contar, de que de facto ninguém vai ali limpar. E a verdade é que nós terminamos o filme, limpamos a barraca, mandamos a câmara lá, limpamos tudo e passado meses e meses a Mariana e o André foram lá, colaram os cartazes e ainda estava lá sujo de coisas que nós deixamos à espera que a câmara fosse lá, obviamente. Pois. E como é que correu na semana passada, ou dia 17, penso eu, a mostra que vocês fizeram do filme à comunidade e às pessoas nela envolvidas? Muito bem. Acho que sim. Acho que correu muito bem. Tivemos uma adesão boa das pessoas do Grito do Povo. Conseguimos ter toda a gente que participa no filme, creio eu. Sim. E foi muito emocionante. Foi um convívio bonito com pessoas muito diferentes umas das outras. E com uma situação muito caricata no final. Sim, depois temos uma das personagens do filme que, quando o filme terminou, estava lavada em lágrimas, teve bem uns 10 minutos a chorar compulsivamente, porque lembrou-se de várias coisas que tinham acontecido no passado dele, identificou a casa da avó, a barraca da avó que existia numa determinada zona em que mostramos no filme. Pronto, houve uma adesão boa e, pelo menos da nossa parte, sentimos coisas boas. Sim, ficou uma memória boa para as pessoas de lá e para nós também, consequentemente. Sim, nós terminamos aquele convívio com a sensação de, e foi o que nós falamos os três no final, que é o filme já cumpriu o seu objetivo. Ele agora pode não ser visto por mais ninguém, pode não ir a festivais, pode não ganhar prémio nenhum, mas verdadeiramente naquele dia 17, quando mostramos aquele filme àquelas pessoas, nós percebemos que foi para lá do filme. Não foi o filme só, foi o facto de nós chegarmos lá, passado aqueles meses todos, e dizermos vamos dar-vos o filme.
e o bairro todo em peso veio connosco. A Patrícia e o Renzo falavam no final também, que é, nós movemos um bairro connosco. Connosco não, com o filme. Fizemos um filme em conjunto. Então já cumpriu. E essa sensação dá-nos muita paz e também um sentido de responsabilidade e de saber que respeitamos a linha que é deles e a nossa. E pronto, está ganho. Mas certamente mais coisas boas acontecerão daqui para a frente. Sim. Queria terminar perguntando-vos se a vossa expectativa em relação ao futuro é positiva ou nem por isso. Vai, Rui. Avança. É assim, eu sou um pessimista por natureza. Eu sou a pior pessoa para perguntares isso. No entanto, a minha profissão obriga-me a ser um otimista, ou pelo menos a disfarçar-me de otimista para criar uma possibilidade de futuro. Então é este o combate, que é o Rui Paixão, quando é um cidadão atento e começa a pensar enquanto bebe uma cerveja, a olhar para o céu. Na vida não sou nada otimista. Acho que está a ser muito perverso tudo aquilo que estamos a fazer e não estamos a conduzir pelo caminho certo o mundo. Por outro lado, quando sou artista e tento debruçar então o que é que se poderia fazer melhor, consigo perceber que há um restício de esperança e é essa esperança que nos deve mover a todos. E mais uma vez, este filme e este bairro renovou a esperança todos os dias. Então é uma questão de continuarmos. Dona Edith, tem alguma coisa a acrescentar? Talvez do meu lado, eu ouvi há pouco tempo que os filmes não servem ou não devem servir para nos dar esperança, mas devem servir para nos mostrar a realidade e nós tirarmos dali as conclusões que devemos tirar. E eu acho que é importante continuar a fazer coisas não com alguma esperança, mas não com a pretensão de dar esperança às pessoas, mas de tentar mostrar e provocar algumas emoções que possam causar mudança ou despertar para alguma coisa. E acho que enquanto Dona Edith é um bocado esse o nosso objetivo. O mundo não está muito inspirador, mas tentar encontrar inspiração sempre que possível. Há sempre esse lado otimista inerente ao nosso trabalho, ao que nós fazemos. Em relação a esta parceria, a este terceiro trabalho que fazemos os três em conjunto, há muita esperança para mais, sim. Isso há, sem dúvida. Ótimo, terminamos com uma nota de esperança. Muito obrigado aos três, foi um gosto falar convosco. Muito obrigada a todos.